É incrível a capacidade que nós temos de dar os conselhos certos para as pessoas que estão enfrentando lutas e de tomar as decisões erradas quando somos nós que estamos enfrentando as lutas. É muito fácil aconselhar uma pessoa que está passando um momento difícil. É muito fácil dizer para alguém que sofreu uma tragédia, que foi diagnosticado com uma doença incurável, que perdeu um parente, que perdeu o emprego, que separou, que o noivado acabou. É muito fácil dizer para ela, ó, fica firme, Deus é contigo, não desanima, vai em frente, levanta a cabeça que para frente é que se anda. Difícil é você fazer isso quando as lutas vêm sobre você. Porque geralmente a maioria não tem a atitude que aconselha os outros a ter. Olha o caso de Ezequias. Que coisa forte. Isaías 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagine, está tudo bem, está tudo indo nos conforme, de repente a pessoa vai fazer um exame de rotina de trabalho e descobre que tem um câncer. A mulher vai fazer uma mamografia e o diagnóstico é um câncer de mama. Um câncer, no caso dos homens, de próstata, ou em qualquer outra parte do corpo. A pessoa recebe o diagnóstico de uma doença incurável, de uma doença mortal. É como se tirasse o que dela? O chão. Ela não esperava aquilo. Ela foi pega de surpresa. A mulher que está crente que o marido é fiel a ela, ele não dá nenhuma pista de que a esteja traindo, e de repente ela descobre que ele tem outra família, que ele tem filhos com outra mulher, que ele tem uma família paralela dela. É fácil? Ela que dedicou anos da vida dela para ele, ou vice-versa, o marido também descobre que a mulher o está traindo. A pessoa sai de casa um belo dia para ir trabalhar, normal, feliz, chega lá, descobre que está tendo um corte na empresa e ela foi mandada embora. E as contas para pagar, e o carnê da casa, e o carnê do carro. O noivado que terminou, perdeu um ente querido numa tragédia. Está passando por uma situação difícil. Não é fácil não. Não é fácil não, meu amigo. Se a pessoa não tiver bem com Deus, ela entra em parafuso na hora. Ela entra em parafuso na hora. Ela coloca as mãos pelos pés. É aí que muita gente cai em depressão. É nessa hora que muitos mergulham na depressão. É nessa hora que muitos dão cabo da própria vida, se matam, joga tudo para o alto, some, desaparece no meio do mundo, faz besteira. Verdade ou mentira? Se a pessoa não tem estrutura, meu amigo, ela vai na lona. Ela vai na lona. É nessa hora que muitos abandonam a fé, começam a murmurar,
contra Deus, dizendo coisas do tipo: pô, que adianta eu estar na igreja? Que adianta eu estar sendo fiel a esse Deus? Olha só, Deus não olha para mim, Deus não existe. Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que comigo? Por que o meu parente morreu? Por que eu perdi o emprego? Por que eu fui traído? Por que essa enfermidade apareceu no meu corpo? Nessa hora muitos começam a murmurar, muitos começam a praguejar, muitos começam a blasfemar, muitos abandonam a fé. E aí vem os porquês, né? Que é o título dessa palestra de hoje. Por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Porque luta vem para todo mundo, pessoal. Problema é como chuva. A chuva não vem para todo mundo? A chuva vem para o justo e para o perverso. Jesus nunca prometeu. Tem muita gente dentro das igrejas que estão enganados, pensando que a vida cristã é um mar de rosas. Achando que pelo fato de entregarem suas vidas para Jesus e de passar a professar uma fé cristã, não vão ter mais lutas, não vão ter mais problemas, estarão imunes aos problemas. E isso não é verdade. A Bíblia não ensina isso. Pelo contrário, Jesus alertou e disse: no mundo tereis aflições. Jesus falou que nós teríamos aflições. Ele não impediu, Deus não impediu Daniel de ser lançado na cova dos leões. Deus não impediu Sadraque, Mesaque e Abednego de ser lançado na fornalha de fogo. Mas Deus fechou a boca do leão. Deus extinguiu a força do fogo. Por quê? Porque Daniel estava na fé. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fé. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. É aí que eu quero entrar. O problema não está no porquê. Porque você ficar procurando respostas, não vai resolver teu problema. Se você ficar, por que eu estou passando por esse deserto? Por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu? Por que esse problema foi surgir justamente na minha vida? Isso não vai te ajudar em nada. Agora, a reação que você tem é que faz toda a diferença. Como que você reage quando você é acometido pelos problemas? Qual é a tua reação? A tua reação é se revoltar contra Deus? A tua reação é murmurar, é blasfemar, é praguejar, como se Deus fosse culpado pelo que você está passando? Ou a tua reação é de fé? Ou a tua reação é ver em Deus o teu aliado para vencer o problema? E veja que quem deu a notícia para Ezequias foi o profeta Isaías. Quer dizer, ele ouviu essa sentença de morte de quem menos ele esperava, rapaz. É incrível como é quem menos você espera quem se levanta contra você, não é verdade? A traição vem de quem você menos espera. Os problemas surgem de onde você menos espera que eles vão surgir. Talvez a pessoa que você mais amou foi a que mais te traiu. Talvez a pessoa que você estendeu a mão, que você ajudou, foi quem te deu o calcanhar. Te apunhalou pelas costas, dizia ser teu amigo, dizia ser tua amiga e estava te apunhalando pelas costas. Você espera uma palavra de morte de todo mundo, menos do pastor. Você não espera chegar aqui e eu dizer para você que seu problema não tem solução. Você não espera ouvir isso do pastor, dizer que você vai morrer, dizer que para o teu casamento não tem mais jeito, dizer que para a sua vida não tem mais saída. Você não espera ouvir isso do pastor. Ezequias ouviu isso do pastor dele.
E o pastor dele ainda usou o nome de Deus. Ainda disse: foi Deus que mandou te falar isso. Foi Deus que mandou te falar isso. Você vai morrer. Mas olha a reação de Ezequias. É muito forte. Aí, então, versículo 2. Virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Está vendo? Ele foi o que, gente? Ele foi orar. Ele foi buscar quem? A Deus. Sabe o que é que você tem que fazer quando a coisa aperta? Vá buscar a Deus. Vá orar. É aí que você tem que buscar a presença de Deus. É aí que você tem que ir aos pés do Senhor Jesus. É nas horas das lutas que você tem que correr para os pés de Jesus. Você tem Jesus. Nós temos em Jesus o alívio. Ele não disse: vinde a mim, todos os que estão cansados. E o quê? E sobrecarregados. E eu? Quem não tem a Ele, entra em depressão, entra em parafuso, dá cabo da própria vida, joga tudo para o alto, faz besteira. Mas quem está bem com Deus, quando a pessoa está bem com Deus, quando a pessoa tem vida com Deus, é nessa hora que você vê. É quando vem as rebordosas que você vê se a pessoa está bem com Deus. Porque quando está tudo bem é fácil, meu caro. Quando está tudo bem é fácil estar na igreja. Quando está tudo bem, quando o vento está soprando a favor, é fácil ficar na igreja, glória a Deus, aleluia. É fácil, está dando tudo certo. Eu quero ver quando vem o vento contrário, quando vem a rebordosa, quando se levantam os problemas. É aí que você vê quem é quem. É na dificuldade que você vê quem é quem. Quem está bem com Deus. Porque quem está bem com Deus, a reação é fazer de Deus o seu aliado. Não fica fazendo perguntas. Faz de Deus o seu aliado, vai buscar Deus, vai orar, vá à presença dEle. E ele orou e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Ele foi chorar na presença de Deus, está vendo? Ele foi se humilhar, ele foi lá: meu Deus, eu dependo de ti. O homem está falando que eu vou morrer, mas eu estou aqui na tua presença. O Senhor sabe a vida que eu tenho vivido, o Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu tenho andado nos teus caminhos, eu tenho feito o que é reto aos teus olhos. E de fato, Ezequias sempre andou com Deus. Quando ele assumiu o reinado, com 25 anos, fez aliança com Deus, abriu as portas da igreja que estava fechada, restaurou o altar que estava em ruínas, ensinou o povo a adorar somente a Deus, tirou a idolatria, mandou o povo sacrificar para Deus, mandou o povo ser fiel a Deus. A vida dele inteira foi com Deus. Mas olha aí, pessoas boas também estão sujeitas a passar situações difíceis. Mas quando a pessoa está na fé, nada vence ela não. Nada destrói ela não, nada abate ela não. Quando ela está bem com Deus, nada acaba com a fé dela não. Nada desanima, nada bota ela para baixo. Sabe por quê? Porque ela não fica questionando, ela vai até Deus. Deus é a fonte de energia, o Espírito Santo é a fonte de energia dela, para ela seguir em frente. E ele orou, e ele se humilhou, e ele buscou. E a resposta veio, diz assim, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Está vendo? O que é que Deus quer?
Deus quer que na hora da luta, Deus quer ouvir a tua oração. Deus quer ouvir a tua oração. O que é que você faz na hora das lutas? Você fica murmurando, você fica reclamando, você fica xingando, praguejando. Você fica contrariado, você fica cheio de interrogação na cabeça com respeito a Deus, com respeito à fé, ou você vai até Ele, a presença dEle. Geralmente, quem está bem com Deus, faz o que Ezequias fez. Faz o que Ezequias fez. Vai buscar Deus. Deus é o Deus da justiça. Você vai fazer a diferença na presença de Deus. Amém, pessoal? Você vai tirar a diferença com Deus. É com Deus que você tira a diferença. E o mesmo que veio trazer a palavra de morte, Deus mandou trazer a palavra de vida. Quando a pessoa está na fé, o mesmo médico que fala para ela que ela vai morrer, depois fica estupefado quando olha os exames dela e diz assim: o que foi que aconteceu? Que não tem aqui mais câncer, não tem aqui mais caroço, não tem aqui mais nada. O mesmo que traz a má notícia volta com a boa notícia. Porque a reação do nascido de Deus é isso aqui, ó. Ele vai aos pés do seu Senhor. As lutas não o abatem. As lutas não é motivo para ele desanimar. As lutas é motivo para ele se humilhar mais, para ele buscar mais. Ele vê, sabe o que é que o nascido de Deus vê? Na luta, na dificuldade, nas coisas negativas que lhe sobrevêm. Ele vê um sinal de que está vindo bênçãos maiores. Eu sempre vi dessa maneira. Sempre que eu passo por um deserto, sempre que eu sofro uma injustiça, porque nós estamos sujeitos a sofrer injustiças, a passar desertos, a enfrentar problemas, situações difíceis. Sempre que eu estou passando por um momento difícil na minha vida, eu digo assim: ó, isso é bênção grande que vem por aí. Eu vou orar, isso é Deus me chamando para orar. Isso é Deus me chamando para jejuar. Isso aí sabe o que é? Está faltando eu orar mais, está faltando eu buscar mais, eu vou orar mais, eu começo a levantar de madrugada, eu começo a jejuar, eu começo a me voltar mais para Deus, daqui a pouco vem a vitória. As lutas para o nascido de Deus é como quando o céu começa as nuvens a aparecer, é sinal de que vem o quê? Chuva. É sinal de bênçãos. Amém? E olha o que Deus fez. Ser-te-á isto, olha só. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá estas palavras que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que haviam declinado. Deus falou para Ezequias, eu vou voltar o tempo. Eu vou voltar o tempo até antes de você ter recebido essa notícia. Ezequias, faça de conta que nada disso aconteceu. Esquece tudo que Isaías te falou. Ezequias, eu vou fazer o mundo girar ao contrário. Porque para o tempo voltar, a terra tem que girar. Deus fez a terra girar ao contrário. É muito forte. Você sabe que o relógio não anda para trás, o relógio só vai. Mas Deus fez o relógio andar para trás. Deus fez o tempo voltar. Deus mexeu em toda a estrutura do universo por causa de um homem que era de oração. Um homem de oração fez Deus mexer em toda a estrutura do universo. Deus fez a terra girar ao contrário, fez o sol retroceder, quer dizer, fez o tempo voltar. Falou para Ezequias, esquece tudo que Isaías te falou. Você vai viver e eu vou te dar vitória e vai em frente que eu sou contigo. Amém? Então você que está aí enfrentando lutas, você que sofreu um baque, uma tragédia, perdeu um ente querido, perdeu o emprego, foi diagnosticado com uma doença, está enfrentando uma crise financeira, sentimental, conjugal, teu marido te abandonou, você encontrou drogas na roupa dos seus filhos, descobriu que teu filho é viciado. Eu não sei o que está te baqueando.
Eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando, que está tentando te colocar para baixo, te desanimar, tentando colocar ponto de interrogação na tua cabeça com respeito à tua vida com Deus. Te fazer ficar questionando. Não questione, não fique questionando não. Vamos buscar a Deus, busque a Deus. Se volte para Ele. Muitos, por outro lado, estão gemendo, porque está colhendo o que plantou. Está colhendo o que plantou. E quem planta pecado, meu amigo, colhe maldição. O salário do pecado é a morte. Mas mesmo o perverso, mesmo o homem mau, mesmo o homem perverso, quando se volta para Deus, Deus perdoa, se arrepende mesmo, Deus tem misericórdia e Deus ainda restaura a vida da pessoa. Então não importa se a origem da tua tribulação é justa, ou seja, você está pagando por um erro que cometeu, ou é injusta, você está sendo injustiçado. Você não merecia. Você não merecia o que está passando. Independente se é justo ou injusto, se volte para Deus. Ele é a saída, Ele é a solução. Busque a Ele. Você pode fazer isso agora, nós vamos fazer isso agora. Amém? Fique de pé no seu lugar.